Olá pessoal, estamos de volta com mais um exercício aqui de geometria. Um desenho aí muito mal feito, como sempre, mas vamos lá. O desenho é o seguinte: você tem um quadrado, tá? A, B, C, D, tá? Quadrado. Tudo bem. Esse segmento BD, claro que é a diagonal do quadrado. Certo? Muito bem. Esse segmento AM divide o lado do quadrado CD em duas partes iguais. Então, essa parte é igual a essa. Esse segmento MD é igual ao segmento MC. São iguais. Tá? Aí ele forma um triângulo retângulo aqui, ó, 90, tá? Até esse ponto aqui, e liga. E traça essa bissetriz desse ângulo do triângulo. Ele quer saber quanto vale o ângulo X. Só isso que ele dá, tá? Não dá mais nada. Apenas isso pra gente. Bom, o que nós sabemos aí, né? O que nós podemos deduzir aí? Bom, se aqui é A e aqui é A, é evidente que AD é 2A. Tá? Como BD é bissetriz, você tem esse ângulo 45 graus, esse ângulo 45 graus, aquele ângulo lá em cima 45 graus. Aí você tem uma jogada aqui interessante que é a seguinte: observa, olhando para esse triângulo ADM, como DM é bissetriz, esse segmento, vou botar aqui N para não ficar igual, né? Vou botar N ali para não ficar igual. Pelo teorema das bissetrizes, esse segmento MN está para A, assim como a AM está para 2A. Então é claro que esse segmento aqui, né, é a metade desse. Teorema das bissetrizes. Quando você traça a bissetriz de um ângulo de um triângulo, divide o lado oposto em segmentos que são proporcionais aos lados. Então, esse segmento está para o A, assim como esse está para 2A. Como esse segmento é o dobro desse, esse aqui vai ter que ser o dobro desse. Tá bom? Então, vamos assinalar aqui MN valendo K e AM valendo 2K. Tá? Agora a gente vai lançar a mão de uma outra coisa, uma outra propriedade extremamente útil também. Olha para esse ângulo AIN. IM não é bissetriz? Sim. Você tem lado de ângulo X e ângulo X. Então IM é bissetriz. Se M é bissetriz, o que acontece? A distância de cada ponto dessa bissetriz, distância na perpendicular, claro, né? Aos lados do triângulo, melhor, aos lados do ângulo, tem que ter o mesmo comprimento. Então esse comprimento aqui é igual a esse, qualquer ponto que eu pegar nessa bissetriz. Ora, esse cara não é um ponto da bissetriz? É. Então essa distância de M até N, ela é igual a uma distância que eu traçar aqui, ó, de M até P. Por quê? Porque M é um ponto da bissetriz. Se ele é um ponto da bissetriz, vale essa propriedade. Essa propriedade é fácil de você perceber. Por quê? Porque você tem
triângulos, retângulos congruentes, né? Ângulo de 90, ângulo X, ângulo de 90, ângulo X e a hipotenusa comum. Então, claro que são congruentes, essa distância vai ser igual a essa. Então, aqui é K também. Perfeito? Só que aí você vai olhar para esse triângulo AMP. E você vai ver que esse cateto é K e a hipotenusa é 2K. Ora, isso a gente está cansado de saber que isso significa que esse ângulo, então, vale 30 graus. Cateto oposto ao ângulo de 30 vale metade de quem? Da hipotenusa. E aí, finalmente, a gente vai olhar para o triângulo, para liquidar o problema, nós vamos olhar para o triângulo ANI, que é um triângulo retângulo. Então, o que nós temos? 30 graus mais 90 graus mais o 2x que nós queríamos. Isso é igual a 180. Olha, então a gente conclui que x vai ter que ser 30, né? Porque 180 menos 120 dá 60. X igual a 30 graus. O problema é legal porque não tinha nenhum dado numérico, quase, né? Pouca coisa. Tá? Teríamos que lançar mão de teorema das bissetrizes, tá? Uma propriedade de bissetriz, para poder a gente resolver o problema. Tá legal? Então, pessoal, deixa lá suas críticas, sugestões, comentários. Até o nosso próximo vídeo.